Tô vendo aqui, acho que a gente já está começando a entrar online. Isso aí. Tá no ar, mas aqui eu ainda não vejo as nossas carinhas ali no ar, mas já é bem bom, né? Já é bem gostoso estar aqui com todos vocês nesse programa que a gente está fazendo agora, relacionado ao congresso da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, mas que tem a ver com muito mais do que isso, né? Então, é um protocolo, é um livro bem bacana, que agora sim está começando. Agora que está começando. Relacionado ao congresso da... Vou tirar o som daqui. Associação Brasileira de Psicologia. Então, é isso aí. Então, tem esse momento que é bem bacana, que é bem especial. É bom saber que tem pessoas aqui, várias pessoas já começando a chegar, nos assistir, né? A gente poder falar um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito, né? E que a gente tem muita alegria desde a pandemia se juntado para trazer algumas respostas, né? Para esse momento que a gente tem vivido. Então, é bem gostoso. Eu queria aproveitar, se tem pessoas, quem está nos assistindo, quem está começando a entrar, que tem o chat que pode colocar perguntas. Né? E, Carol, pode comentar, fiquem todos à vontade também. Eu sou tagarela, mas eu deixo todo mundo falar. Muito bem. Bem, então, estamos só aguardando para iniciar, são 7 horas agora, que é o horário combinado realmente da nossa apresentação. Já boa noite, já damos aqui a boa noite àqueles que estão chegando, né? E realmente, assim, é uma alegria muito grande estar aqui com essas pessoas tão incríveis, né? E que eu tenho tido o prazer na minha carreira de conviver e que a gente tem trocado em vários espaços, em vários momentos. E é muito bom a gente poder conversar com vários de vocês, né, nesse momento. Sabendo também que vai ficar gravado e que a gente pode ter também acesso em outros momentos, certo? Sim. Essa coisa da vida tecnológica é um negócio muito diferente, viu? Esse lugar onde a gente está, né? Não necessariamente é só a nossa casa, né? Mas com o máximo de proteção possível, né? Muito bem. Carol, acho que você está começando a falar, tem que ligar o microfone. Podemos começar, será? Boa noite a todos e todas. Vamos começando? Sim, acho que sim. A palavra é toda tua. Então tá. Boa noite a todo mundo, boa noite a todas, todos aqui presentes. Então, vou me apresentar, sou Caroline Capaverde e hoje atuarei aqui como mediadora desse debate, dessa conversa, desse diálogo. Então, gostaria de dar boas-vindas a todo mundo. É um evento, uma sessão de lançamento do livro Protocolos de Atendimento em Saúde na Pandemia do Covid-19, organizado pela professora Ana Vasques. Então, esse evento aqui conta com a participação de pesquisadoras envolvidas no projeto do livro, de diferentes instituições de ensino. A nossa intenção hoje é falar um pouco sobre esse projeto, desenvolvido com afeto e atenção ao nosso entorno e todos os ineditismos que
desafiaram, né, o nosso modo de viver, o nosso modo de trabalhar em meio a esse contexto pandêmico. Então, é um debate com caráter multidisciplinar, colaborativo, integrativo, e nosso objetivo aqui é publicizar aos alunos, aos profissionais da saúde e à comunidade externa o material produzido durante a nossa experiência profissional durante a pandemia, certo? Então, para contribuir aqui, gostaria de apresentar os presentes. Primeiro, a professora Ana Cláudia Souza Vasques, psicóloga, doutora em administração pela URGS, mestre em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é pró-reitora de gestão com pessoas na UFSPA, professora, pesquisadora, atua no programa de pós-graduação em psicologia e saúde e é presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva e membro do GT Avaliação Psicológica em Psicologia Positiva e Criatividade. Professor Wagner de Lara Machado, doutor e mestre em psicologia, com pós-doutorado em análise quantitativa de dados e psicometria pela URGS, psicólogo, então, pesquisador CNPq, professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, na PUC, coordenador do curso de especialização Lato Sensu em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, também coordenador do grupo de pesquisa Avaliação em Bem-Estar e Saúde Mental, membro da diretoria da Associação Brasileira de Psicologia Positiva e da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, e cofundador da Força Tarefa Psicovida. Nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje. Professora Daniela Sacramento Zanini, doutora, com pós-doutorado em Psicologia Clínica e da Saúde, psicóloga, então, professora adjunta no CG, grupo participante da Comissão de Assessoria de Pesquisa, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Avaliação e Intervenção em Saúde e membro do GT Avaliação Psicológica em Psicologia Positiva e Criatividade e da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica. Ana Paula Porto Noronha, doutora em Psicologia, Ciência e Profissão e mestre em Psicologia Escolar, psicóloga e professora associada do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, o SF, secretária e presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, presidente entre 2007, 2009, 2013 e 2005, presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos em Psicologia e também coordenadora do GT de Pesquisa em Avaliação Psicológica e Avaliação Psicologia Positiva da Ampere. São os dados do Lattes. Então, perdoem qualquer desatualização aqui. Então, agora, para a gente começar, eu convido a professora Ana Vasques a falar um pouquinho sobre o livro, como nasceu esse projeto, como foi desenvolvido. Professora Ana, por favor, boa noite. Opa, acho que estão me ouvindo? Sim? Então, eu quero agradecer muito à professora Caroline Capaverde, né, que fez essa apresentação, que está aqui para nos ajudar também nesse momento de conversa, né, nessa mediação, e em que a gente pode falar dessa experiência. A parte mais, eu acho que mais interessante de trazer do protocolo é a participação de várias pessoas na sua elaboração, profissionais, tanto da prática quanto pesquisadores, e pessoas que colocaram a mão junto com a gente, pensando justamente em que eu posso fazer para contribuir. Então, quando houve a pandemia, começou a pandemia, a gente não tinha ideia, a gente não tinha noção do que ia acontecer, onde nós íamos chegar, o que momento a gente ia atravessar, né, e muito menos que seria por tanto tempo, né, com tantas situações acontecendo ao nosso entorno, não apenas nos outros países, mas no nosso país, e a gente precisando lidar com uma série de situações que efetivamente afetam a nossa saúde mental, não apenas a questão da saúde física, né. Então, várias pessoas se juntaram
num projeto estratégico de bem-estar e engajamento. Nós tivemos uma ação com 37 voluntários da prática, alunos da psicologia, professores do curso de psicologia, do curso de psiquiatria. Nós ingressamos também no Psicovida, que o Wagner vai poder falar bastante desse projeto, que foi uma força-tarefa. Então, se multiplicou essa força-tarefa em vários locais, e nós começamos, então, a primeira coisa que a gente fez foi justamente pensar, tá, mas quais são as diretrizes? O que a gente faz? Nós temos, sim, aqueles protocolos de primeiros socorros, como a gente chama, mas nós nunca tínhamos vivenciado uma pandemia, e para além disso, todo o conhecimento que se construiu, tanto em avaliação psicológica, quanto na parte da psicologia positiva. Então, nós tínhamos algumas situações, vamos dizer assim, que estávamos habituados a lidar e que nesse contexto já não era mais possível, né? Ou pelo menos teria que ser modificado de alguma forma. Então, o livro nasceu dessa congressamento, né, de várias pessoas, de vários atores. O livro tem 3 partes, ele tem protocolos, mas ele também tem diretrizes e orientações, e ele nasceu justamente dessas experiências. Então, a gente tem uma reflexão crítica trazida pela Carol Capaverde, né, a nossa colega aqui, que vai poder nos fazer pensar um pouco mais, porque, para mim, e tem um capítulo também que fala sobre a pandemia do ponto de vista da saúde, né, de modo geral, e o impacto na saúde mental. Mas, assim, para mim, eu acho que o que a gente precisa é justamente nunca descolar esse aspecto crítico, né, que a Carol vai poder falar um pouquinho da parte técnica, né? Então, a gente tem aqui, nesse momento, né, vamos ouvir um pouco dos autores, alguns dos autores falarem sobre isso, sobre essa experiência, né, do Psicovida, do nos unirmos, da força, né, conjunta, numa área que agora a saúde mental, com certeza, cada vez vai se destacar mais, já era necessário, mas a gente sabe que temos aí agora uma avenida pela frente, uma série de desafios que nós temos condições de lidar com eles, né? Com certeza temos arcabouço para isso, então vamos poder ouvir a Ana Paula trazendo as contribuições da psicologia positiva, a Daniela falando da avaliação psicológica, né? E a Carol, como eu falei, trazendo essas questões da análise crítica. Então, essa é a primeira parte do livro, é a parte 1 do livro, né? E para nós é muito importante, porque a psicologia positiva, a associação, ela nasceu dentro das reuniões do IBAP, né? Tanto a Ana Paula quanto a Daniela conhecem, e o Wagner também, conhecem bastante bem essa história, né? Dentro do IBAP. Então, para nós, os processos de avaliação psicológica, eles são altamente necessários, por isso que eu acho que esse capítulo traz também uma contribuição muito grande. E, evidentemente, os avanços que a gente tem trazido nesse campo da psicologia positiva, mas nós não podemos nunca nos desfazer daquilo que a academia e que o conhecimento nos faz, que é o olhar além, que é ter a reflexão crítica, é pensar quem são esses agentes humanos e quem são essas pessoas. Então, é essa parte que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês e ouvir, se vocês quiserem colocar perguntas no chat, fiquem bastante à vontade, a gente vai poder responder e poder conversar um pouco sobre isso com pessoas que eu tenho muito prazer e muita alegria de estar junto. O livro, só para finalizar, ele tem mais 2 partes, tem uma parte que ela é sobre protocolos clínicos, todas elas validadas pelo IBAP, e alguns juízes também da psicopositiva, e esses protocolos eles vão ser discutidos em outro momento, a gente vai fazer um lançamento da parte 2 também, provavelmente em janeiro ou fevereiro do ano que vem, e além disso ele tem uma terceira parte, que são protocolos de intervenção grupais, não só de atendimento psicológico individual, mas intervenções grupais, e ali a gente tem um modelo já validado de intervenção grupal para profissionais de saúde sobre liderança engajadora para esse período da pandemia, né? Então, trazendo esse conceito. E a gente tem também um processo que foi feito no Hospital de Clínicas, com os níveis de atuação, na parte da gestão estratégica, de modo geral. E a gente tem também um que é sobre uma técnica internacional do pessoal de análise de comportamento, que eles chamam de MITAP, que é de consciência, coragem e amor. Então,
de novo, é uma técnica científica validada, também bastante interessante. Então, a parte 3 também vai ter um momento que a gente vai poder falar sobre essas coisas. E no congresso da BP+, vocês vão ter condições também de nos ouvirem, da gente poder, mais uma vez, trazer essas informações que a gente considera que são relevantes e importantes. O download é gratuito, qualquer um de vocês pode acessar, então fiquem bastante à vontade, em algum momento a gente vai divulgar ali o local, né, onde vocês podem acessar, que é a editora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é a UFSPA, todo mundo se enrola para falar, mas como eu sou carioca, o meu S sai mais bonitinho, né, UFSPA. Viu, Carol? Então, assim, a história do protocolo, do livro em si é essa, é um livro de todos, é um livro de muitos, e é um livro que cumpre aquilo que eu entendo que é o que a gente faz como pesquisadores, a nossa missão, que é tornar público aquilo que a gente conhece, mesmo que daqui a pouco a gente vai conhecer mais, mas é isso, é tornar público aquilo que a gente já conhece e já validou cientificamente. Muito obrigada, professora Ana. Bom, agora eu gostaria, então, de chamar aqui para a nossa conversa o professor Wagner. Professor Wagner, em linhas gerais, assim, de modo muito ampliado, fala um pouco sobre as cartilhas da pandemia, sobre o projeto Psicovida, compartilhando um pouco conosco que está colocado no capítulo que o senhor desenvolveu para o livro. Muito obrigada. Senhor, certo, não, né? Obrigado, Caroline. Não, tranquilo. É tão bom a gente estar num clima mais descontraído, né, sem aquelas formalidades em geral da academia, até porque me sinto muito acolhido por esse grupo, todos aqui presentes participaram da minha formação enquanto pesquisador, quanto docente, seja pelos eventos do IBAP, ANPEP, enfim, a professora Daniela, a professora Ana Vasquez, a professora Ana Paula, né? São pessoas muito queridas, né? E que eu acompanho já de muito tempo, assim, então é um prazer estar aqui essa noite conversando com vocês. Também é um prazer poder falar dessa força-tarefa, né? Que eu acho que foi uma resposta muito positiva que a gente conseguiu, né, organizar frente a essa pandemia. Acho que a professora Ana coloca de uma forma muito importante algo, eu nos meus 36 anos nunca tinha passado por algo parecido, né? Eu nasci na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o máximo que tinha acontecido de parecido era os surtos de meningite que a gente tinha, né? Que tinha que ter todo um cuidado para não compartilhar, né, copos, materiais assim de uso pessoal. Mas aí vem essa pandemia, algo assim arrebatador, né? E que nos deixou, pelo menos, né, essa experiência de medo, assim, né? Porque é algo muito ainda desconhecido, que a gente foi entendendo a sua dinâmica ao longo, né, desses meses, e com reflexos importantes em todas as áreas, né? Na área social, na área econômica e não menos importante na área psicológica também. Né? Então, muito brevemente, a gente antecipou que, e por outras experiências também narradas na literatura, os possíveis impactos negativos dessa pandemia na saúde mental, e mobilizamos, né, primeiramente eu, a professora Sônia Numo, a professora Sônia Regina Fiorinha Numo, da PUC de Campinas, né, nos mobilizamos para criar essa força-tarefa. Ela começou com uma tarefa bem simples, assim, que era fornecer algumas dicas para a questão do manejo do estresse durante a pandemia, né? E aí a gente já pegou um time de trabalho, alguns alunos, né? Eu lembro de alguns alunos do mestrado, doutorado, né? Que nos ajudaram nessa tarefa inicial, né? Principalmente a Juliana, que é minha aluna de mestrado, a Juliana Weid, o Murilo, né, Araújo, que é aluno da Sônia, a Eliana Vicentini, que é aluna também da Sônia, os dois de doutorado. E a gente focou nessa tarefa, a questão do estresse, o manejo do estresse, principalmente com a temática do autocuidado, né, nesse período, porque as pessoas iam ter mudanças drásticas na sua rotina, né, iam ficar mais tempo em casa, a gente sabe que, né, isso, hoje em dia, com a rotina que a gente leva, é uma mudança significativa, dali a pouco tá muita gente em casa, você tem que reorganizar o tempo de trabalho, as relações ficam mais
difíceis, né? As pessoas convivem mais tempo e aí surgem talvez alguns imprevistos, assim, coisas, situações que elas não manejavam até então, ou enfim, precisam manejar com maior frequência, e a gente focou, então, nessa primeira cartilha sobre estresse, enfim, questões de autocuidado, de organização, né, de manejo das questões ambientais, para reduzir o estresse, reduzir os estressores, o impacto dos estressores, né? Bom, então cuidando desde questões como sono, alimentação, a própria questão da regulação emocional, né, que hoje se fala bastante, então estratégias de regulação emocional, bastante focadas nessa questão do autocuidado. E, bom, depois dessa primeira tarefa, a força-tarefa, a gente foi agregando, então, Sônia e eu fomos fazendo convites e estimulando outras pessoas a fazerem produções parecidas, né? Então a gente começa com uma cartilha, a gente optou por esse formato, pensando que numa linguagem mais próxima, né, ao público não acadêmico. Então a nossa intenção era que essa cartilha pudesse ser facilmente difundida, divulgada por diferentes meios, né, os meios mais convencionais, mídias sociais, enfim, né? E incentivamos bastante esse movimento, né, de outros pesquisadores, de outros profissionais colaboradores da nossa rede. Bom, isso virou uma experiência fantástica, assim, porque agregou, né, alunos de pós-graduação, alunos de graduação, professores, né? Então a gente tem mais de 150 pessoas hoje envolvidas nessa força-tarefa, mais de 23 universidades, esse é um número assim fantástico, né? Universidades particulares, universidades comunitárias, universidades federais, né, do Brasil inteiro, né, de todos os estados, basicamente. A gente tem ainda colaboradores nos Estados Unidos, em Portugal, né? Então, a força-tarefa ela foi ganhando dimensões e também diversificando as produções. Então, a gente começa com a produção de cartilhas, muito apostando nessa estratégia de psicoeducação, não é? E, posteriormente, começam a aparecer vídeos, né? Materiais para pessoas que têm, né, pessoas com alguma deficiência, que a gente pensou em formatos acessíveis para esses públicos, né? Então, principalmente o pessoal da UFES, Federal do Espírito Santo, né, bem engajada nessa questão, né, de criar materiais acessíveis a esses públicos. Então, a gente começou a diversificar os produtos, as entregas, assim, e hoje, inclusive, a gente conta com um projeto de pesquisa, no qual a gente já fez uma coleta, agora está realizando as outras ondas de coleta de dados, que é um projeto chamado Fique Bem, a gente tem páginas nas redes sociais, e que também vai tentar mapear algumas questões de estressores, e o bacana desse projeto do Fique Bem também, que está relacionado à força-tarefa, que a gente conseguiu fazer um mapeamento dos estressores e dos impactos desses estressores de pandemia, desde as crianças escolares, lá dos primeiros anos, até idosos. Então, a gente foi agregando pesquisadores e tem resultados bem interessantes para discutir. Então, primeiro, assim, expressar minha gratidão, né, por essa força-tarefa. Acho que foi, assim, um belo exemplo de que juntos podemos ser resilientes, criar formas, assim, proativas de lidar com essa situação, problema. Acho que a gente deu um exemplo de reação a essa situação da pandemia, né? E também agradecer a Ana por esse convite maravilhoso de fazer parte dessa obra, compartilhar essa experiência e também ter contato com outras experiências, que eu digo, né? Como é bom a gente compartilhar essas experiências. Eu sou muito grato às experiências que eu tive, me fizeram crescer muito, né? Contato com essas pesquisadoras que estão aqui, como eu já citei anteriormente, me fizeram crescer muito enquanto pessoa, enquanto profissional. E essa publicação, ela proporcionou justamente esse espaço de troca, de compartilhamento de experiências, né, em reação a essa pandemia. Então, eu gostaria de começar a minha fala assim, né, já passo a bola, né, para a gente continuar a conversa, mas com essa imensa expressão de gratidão, tanto pelos colaboradores da Força Tarefa, quanto as pessoas que puderam divulgar, né, os nossos materiais, que pudessem chegar às pessoas que precisam dessa informação,
né? E também a Ana em proporcionar esse encontro, esses vários encontros, né, que a gente está tendo agora nessa live e também nessa excelente publicação pela editora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e que essa maravilha, né, uma publicação, de novo, gratuita, de acesso a diversos profissionais, estudantes, que eu acho que é o espírito desse momento, né, um espírito de solidariedade, de ação conjunta. Então, muito obrigado, Ana, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Eu vou aproveitar, então, para dizer que foi uma inspiração. Psicovida, o Wagner me convidou logo inicialmente, né? Fez um convite ao grupo GT, né? Enfim, a todos. GT é o nosso grupo de trabalho, né? E a gente conseguiu, né, ter espaço e condições e trocas, e várias pessoas ali que têm trazido muitas e muitas contribuições em todas as áreas. Então, tem cartilha para todo lado. Eu coloquei ali no chat, para quem está acompanhando, o link, que tem justamente isso, viu, Wagner, que é a conhecimento, como é que vocês botaram? Conhecimento científico a favor do bem-estar, né? Que é muito legal. Obrigado, Ana. Exato, né? Justamente essa mobilização da academia para dar conta de algo urgente, né? Acho que isso a gente leva uma lição muito preciosa para outras situações parecidas, ou até para mudar. Eu estava falando com meus alunos, né? Eu sou orientador de mestrado, doutorado, o quanto que a nossa pesquisa mais tradicional pode gerar esse tipo de produto que chega mais fácil lá na população, né? Na ponta, nos usuários, né, nos profissionais da saúde, de uma forma mais, numa linguagem também mais, né, não tão elitizada como é na academia. Então, acho que ficam muitas aprendizagens dessa experiência. Ótimo. Trancou ou acabou? Podemos continuar, então? Então, tá, muito obrigada, professor Wagner, professora Ana. Bom, então, a partir de agora, eu convido a professora Ana Paula. Boa noite, professora. A professora Daniela, uma das autoras do capítulo Avaliação Psicológica no Contexto da Pandemia de Covid-19. Então, professora Daniela, por favor, considerando o capítulo desenvolvido pelo IBAP, nós temos duas perguntas. A primeira delas: como a pandemia afetou a avaliação psicológica? E mais do que isso, né? Quais são os cuidados importantes nos processos de avaliação psicológica desenvolvidos neste período? Por favor, professora. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu também quero expressar minha alegria, meu contentamento de estar aqui com um grupo de pessoas tão queridas, né, tão especiais, Carol, que eu conheci agora, mas as Anas, Vasques e Paula, não é? E o Wagner, pessoa muito querida também, que tive o prazer de conhecer no nosso GT, no nosso grupo de trabalho da Ampep, e de conviver esse tempo, né, Wagner? É um prazer estar com vocês, e quero dizer que eu estou aqui numa função muito nobre também, que é de representar os meus colegas do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. São pessoas muito queridas, muito competentes, muito trabalhadoras, e que participou desde o princípio, não é, dessas reflexões que a pandemia nos colocou. Então, quando você pergunta, Carol, como a pandemia afetou os processos de avaliação psicológica, não é? Isso nos remete a uma série de desafios, não é? Como o Wagner apontou anteriormente, que nós, cientistas e população geral, né, fomos lançados ao vivenciar esse contexto tão inédito nesse século, né, para a nossa geração. Então, antes de começar a discutir, apresentar um pouco algumas reflexões, eu quero dizer que eu falo em nome do Maquilin Nunes Batista, que é nosso presidente, Tatiana Helena Lima, nossa vice, Marcela Mansur,
a primeira secretária, Cristiane Fayad, segunda secretária, Kátia Luciane, primeira tesoureira, e Hugo Ferrari, segundo tesoureiro, além, é claro, da nossa queridíssima Monalisa Muniz, que é a presidente passada e que nos acompanha também nessa diretoria. A partir dos desafios vivenciados nessa pandemia, né, e das medidas de isolamento social para conter o espalhamento do vírus, os psicólogos se viram desafiados na realização dos seus processos de avaliação psicológica, né? Nós, pesquisadores, também, em como desenvolver as nossas pesquisas, né? Isso fez com que a gente tivesse que buscar, então, recursos e refletir um pouco sobre o que seria a avaliação psicológica em um contexto de pandemia. A partir de diversas discussões que nós fizemos no grupo, né, nós começamos a pensar o que as bases, os fundamentos da própria avaliação psicológica. O que é o processo de avaliação psicológica? Quando se faz uma avaliação psicológica? Em quem se faz a avaliação psicológica? E por quê? Né? Talvez quando a gente volta para essas reflexões, né, dos fundamentos da avaliação psicológica, a gente consegue pensar um pouco mais em como o processo, como a vivência dessa pandemia pode afetar a maneira como nós vamos fazer essa avaliação psicológica e se vamos fazer a avaliação psicológica nesse contexto. Então, como o Wagner colocou, né, o próprio contexto, ele é desafiador, ele é desencadeador de uma série de emoções e alterações emocionais, comportamentais. Então, o primeiro aspecto que foi desafiado, né, na avaliação psicológica é a reflexão, a demanda por uma reflexão muito mais comprometida por parte dos psicólogos, né, e dos pesquisadores, daqueles que trabalham com avaliação psicológica, de se esse é um momento propício e adequado para realizar a avaliação psicológica de qualquer demanda, né? E aí, talvez a gente tenha que pensar em alguns aspectos específicos. Se para todas as demandas esse é um momento adequado para fazer avaliação psicológica, independente da necessidade. Por exemplo, não é? Em casos ansiosos, de pessoas ansiosas, será que é um bom momento para eu fazer um diagnóstico, né, uma avaliação psicológica diagnóstica de ansiedade, nesse momento desencadeador de ansiedade, que é a pandemia? Em que momento eu estou avaliando o perfil psicológico dessa pessoa, ou eu estou avaliando esse momento que ela está enfrentando, não é? Se esse é o melhor momento para se realizar a avaliação psicológica com todos os indivíduos e respeitando a sua diversidade, né? E aí, quando eu falo da diversidade, eu quero dizer a diversidade em termos etários. Todas as pessoas têm as mesmas habilidades para lidar com as ferramentas tecnológicas, por exemplo, de uma avaliação remota, caso eu opte por fazer uma avaliação remota, mas eu também quero dizer da diversidade econômica, né? Nós estamos em um país com uma desigualdade social muito grande. Todos possuem recursos tecnológicos suficientes para se submeter a uma avaliação psicológica nesse contexto remoto, né? Não só os recursos, como qualidade de internet, qualidade de computador, mas também acesso a esses recursos e até mesmo o treino do manuseio desses recursos, não é? Porque outra vez, talvez a gente tenha que pensar se eu estou avaliando a pessoa ou a competência dela em manusear os recursos, né? Além disso, né, outro desafio que foi imposto, né, qual recurso eu vou utilizar para realizar essa avaliação psicológica? Quais instrumentos, quais testes psicológicos apresentam evidências de validade para o uso
remoto. E quando a gente fala de um uso remoto, a gente está falando não de um uso só mediado pelo computador, mas nós estamos falando de um uso de um instrumento, de um teste psicológico, em que o psicólogo não está do lado da pessoa para controlar, não é, ou para verificar a aplicação desse instrumento, ou a realização, ou como o indivíduo responde a esse instrumento, né? E aí talvez a gente tenha que pensar, a gente tem instrumentos com evidência de validade para esse uso remoto, sem o controle do psicólogo, mediado por uma tecnologia. Que tecnologia seria essa? A gente tem um controle dessa tecnologia, né? Responder a um instrumento em um celular produz o mesmo efeito que responder em uma tela de computador, né? Produz o mesmo efeito se o computador for em uma geração mais antiga ou um computador mais com uma tela, com uma nitidez, com uma capacidade maior, né? E assim, vários outros aspectos, né? Então, assim, se a gente fala, não, então vamos prescindir do uso do teste psicológico, porque nesse momento de pandemia, com o isolamento social, para realizar uma avaliação psicológica, talvez não seja a melhor forma utilizar o teste psicológico, vamos utilizar as demais fontes fundamentais para obtenção de informação. Vamos fazer observação de comportamento, ou vamos fazer entrevistas, não é? Outra vez, vem a reflexão, não é? A mediação, ou a realização de uma observação comportamental, ou de uma entrevista, de forma remota, ela sofre influência, né? Então, talvez a gente tenha que avaliar o que isso pode impactar na minha capacidade efetiva de observação e de captação da informação desse indivíduo por meio da entrevista. Em que medida isso pode comprometer os dados que eu estou coletando para a minha avaliação psicológica. Então, toda essa reflexão, Carol, ela veio à tona, não é, a partir da vivência do isolamento social e dos desafios que nos foram impostos com o distanciamento, não é, e com o exercício profissional de forma remota. Não é que o IBAP seja taxativo em dizer que não se pode fazer uma avaliação psicológica de forma remota, mas o IBAP trouxe para reflexão, assim, quais condições precisariam ser observadas, não é? E aqui eu citei algumas, não é? Para que a gente possa fazer uma avaliação psicológica que efetivamente beneficie o indivíduo, né? E que privilegie o princípio da benevolência em detrimento da malevolência. Ótimo, professora Daniela, muito obrigada pelas explicações, reflexões. Então, a partir disso, eu convido também a professora Ana Paula. Boa noite. Professora Ana Paula, pensando no capítulo que vocês desenvolveram para o presente livro, gostaria de questionar quais são as contribuições, então, da psicologia positiva para o enfrentamento da pandemia, dos eventos, né, característicos desse nosso momento. Boa noite, bem-vindo. Obrigada, Carol. Eu queria primeiro agradecer essa oportunidade, assim como o Wagner fez os agradecimentos dele em relação à Ana, e a esse grupo todo. Eu também quero começar fazendo isso, né, dizendo da gratidão de participar dessa obra. Acho que é uma oportunidade, foi uma grande oportunidade para nós pesquisadores, de alguma forma, né, podermos contribuir para melhorar, quem sabe minimizar as consequências dessa situação que nos pegou a todos, né? Então, boa noite para todos que estão nos assistindo, agradecer a companhia dos que estão aqui, a Carol, a professora Daniela, a professor Wagner e a professora Ana Cláudia.
especialmente essa última, pelo convite e pela oportunidade de participar dessa obra. Nunca disse isso, mas vou dizer aqui publicamente, foi uma grande realização para mim, porque depois de tantos anos de admiração da professora Ana Cláudia e do professor Cláudio Rutz, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de escrever algo com eles. Isso para mim foi uma grande satisfação na minha vida profissional, e não só a profissional, mas também a pessoal, pela quantidade de afeto aí que eu tenho por esses pesquisadores. Bem, dito isso, Carol, quero contar então para vocês desse trabalho. Foi um trabalho que versou sobre em que medida a psicologia positiva também poderia contribuir para essa situação que mundialmente as pessoas tiveram que fazer o enfrentamento da pandemia do Covid, né? Então, a gente escreveu sobre as forças pessoais, mais especialmente. É claro que entendendo que as forças são trabalhadas dentro de um conceito maior, que é o conceito da psicologia positiva, também conhecida como a ciência da felicidade ou a ciência do bem-estar. E dentro desse panorama, que é a psicologia positiva, tem uma área particular que se chama forças de caráter ou forças pessoais, que dizem respeito nada mais a características positivas dos indivíduos e semelhantes, né, aos traços de personalidade, mas os traços de personalidade que são considerados positivos. E por que eles são considerados positivos? Porque, em alguma medida, eles permitem que as pessoas enfrentem dificuldades, superem perdas, se adaptem, desenvolvam capacidades e se relacionem de uma maneira melhor e mais positiva com os outros. Tendo isso em vista, a psicologia positiva ela tem sido entendida, e as forças pessoais também, como um fator protetivo que pode auxiliar as pessoas no enfrentamento das situações, né, das adversidades, e, sobretudo, nesse momento em que nós nos encontramos, né, em que o isolamento social, ele foi imposto como um meio de diminuição, né, do contágio, da transmissão, mas que trouxe também outras consequências nos aspectos afetivo-emocionais para esses indivíduos. Bem, mas como é que essas forças podem colaborar? Acho que essa é a questão, como que a psicologia positiva pode colaborar e como essas forças podem colaborar. Então, essas características, elas são entendidas como características que podem ser desenvolvidas, né? Caso haja uma intervenção nesse sentido do desenvolvimento das forças pessoais. E aí, por exemplo, à medida que eu desenvolvo a possibilidade de ter uma atenção mais plena para o aqui e agora, compreendendo o que se passa comigo, o que se passa com o meu corpo, né, com as emoções que eu tenho, e estando mais atenta às situações, às várias situações. Nós fomos colocados em situações muito diferentes daquelas que estávamos acostumados, né, tanto no que se refere à tecnologia, mas também aos outros elementos, como o isolamento, enfim. E, muitas vezes, nesse início do processo de adaptação, nós tínhamos que dar conta de uma série de estímulos. Então, à medida que podemos, né, entrar em contato mais com o que está acontecendo com a gente, com os nossos barulhos internos, ou os nossos silêncios internos, nós desenvolvemos um ritmo mais adequado, mais saudável, que pode colaborar, de algum modo, com esse enfrentamento, né, com essas situações, ou com essas várias situações que são necessárias administrar. Também essas forças, de alguma forma, elas levam a uma percepção mais acurada de cada um dos indivíduos, então, do que eu tenho de bom, do que eu tenho de estruturado, dos meus valores. E à medida que eu consigo perceber isso em mim, eu também consigo perceber isso nos outros, né? Ou,
vice-versa, quer dizer, perceber isso nos outros, de alguma forma, também favorece a percepção desses elementos. Então, isso pode se dar também por meio desse desenvolvimento das forças pessoais. Quando eu estou mais centrada, então, olhando mais para mim, com uma atenção mais plena, no aqui e agora, tentando resolver cada adversidade de uma vez e percebendo em mim algum potencial para isso, eu também evito que problemas futuros possam ser desenvolvidos, porque eu vou me conhecendo melhor, eu vou conhecendo melhor o outro, estou mais disponível para o ambiente, para mim, para os outros, e vou administrando a minha vida de uma maneira melhor. Também essas forças têm sido entendidas e bastante estudadas, Carol, como tendo uma função de resiliência, que é justamente essa proteção que a gente está falando aqui, do enfrentamento dessas situações adversas, das situações inesperadas, das situações de perda, de luto, de tristeza, né? E nada disso é negado na psicologia positiva, mas a gente é uma ciência que faz com que as pessoas aprendam a lidar de uma maneira melhor com essas situações. E também, acho que um último elemento dessas forças pessoais, em que medida elas podem colaborar com essa situação pandêmica, no intuito de permitir a reavaliação, o olhar para dentro, como eu disse, com vistas a você identificar o que está acontecendo e reinterpretar essas situações dinâmicas da vida, né? Com certeza, à medida que foi necessário o enfrentamento das situações, porque era inevitável esse enfrentamento, muitas mudanças aconteceram nesse indivíduo. Ele precisou se reinterpretar, se dar outros significados para as situações, estabelecer critérios distintos, e isso também pode ser entendido como um processo favorável. Então, um pouco dessa perspectiva que a psicologia positiva, por meio das forças, né, do desenvolvimento das forças, permite que as pessoas se desenvolvam e enfrentem essas situações de uma maneira melhor, né? No primeiro momento, acho que é isso que eu quero falar, depois, se houver tempo, eu posso contar um pouco mais das forças. Perfeito, muito obrigada, professora Ana Paula. Bom, a partir disso, então, professora Ana, eu também gostaria, já que eu comecei, né, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de ter escrito, tanto quanto os que falaram aqui hoje. A professora Ana Vasques, ela foi minha orientadora na graduação, né, e agora já estou lá longe, ou não muito longe, mas eu continuo de mãos dadas com ela, então isso é um prazer, né, é um prazer enorme continuar compartilhando e aprendendo e crescendo contigo, com todos aqui, né? Então, eu gostaria de abrir, então, aqui para o debate, para as perguntas. Fiquem à vontade, pessoal. Antes eu queria só fazer um comentário, porque eu não consigo ficar quieta, vocês me conhecem bem, né? A primeira coisa, Ana, eu não tinha me dado conta disso, que legal, é a primeira, a gente faz tanta coisa junto, como é que a gente não publicou nada antes? Pois não entendo. Você e o Cláudio, como assim? Tem um sabor muito especial para mim, Ana. E para mim também. Sabe como você mora no nosso coração. Ô, Dani, a gente não tem artigo do capítulo também publicado? Vamos ajustar isso. Não. Eu não tenho. Como assim? Eu tenho. Olha, a gente tem. Olha, uma vez eu ouvi que o Vinícius de Moraes, ele se apaixonava muito pelas pessoas, né? Ele era um grande apaixonado pelas pessoas. Não só mulheres, mas as pessoas, os amigos. E que sempre que ele conhecia um amigo e a forma de demonstrar o carinho, o afeto com esse amigo, era compor uma música
para que eles cantassem juntos, né? Acho que nós estamos assim, precisamos escrever artigos juntos para concretizar a amizade e o afeto. Ai, que lindo, tá registrado também, adorei. Vamos compor a nossa música, né? Então, começamos com o livro do protocolo, né, de alguma maneira, e assim, é muito bom, e eu acho que para todos que nos ouvem, eu acho que isso é muito bacana, a gente poder ter pessoas que a gente tenha tanto carinho, tanta confiança, e olhar para cada um, né, e saber o quanto vocês sabem das coisas, né, o quanto a gente tem realmente coisas que a gente pode dividir. É muito bom, a ciência é isso, a gente tem resposta, sim, falta investimento, evidentemente, a gente tem resposta, mas isso que a gente tem aqui é mais do que ciência, né? Eu acho que, olha, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, eu acho que é psicologia positiva, tá? E a gente está conquistando, a Carol já está na psicologia positiva com a gente. Já tem as nossas colegas dizendo que tem uma música publicada já, nos comentários. Né? Obrigada, Ana Paula. Eu queria, assim, aproveitar, porque, assim, nessa nossa conversa, a Carol tem um capítulo também, né? E eu gostaria que é um capítulo de reflexão crítica. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente, assim, as suas inquietações, porque eu acho que esse capítulo tem muito a ver com essas inquietações em relação ao isolamento, sobre a ótica da Hannah Arendt, que é quem você estudou no teu doutorado, enfim, onde mestrado também, enfim, tem um pouquinho no TCC, então tem uma trajetória de vários anos, assim, né, estudando a Hannah Arendt. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, de uma maneira muito rápida, claro, sem... porque estou pegando ela aqui, mas contasse para todos, assim, essas inquietações e o que você pode nos ensinar através dessa autora, né? Seu microfone está desligado. Não é só abrir o microfone do Zoom, viu? O meu capítulo termina assim, exatamente isso. O processo de socialização é muito maior do que isso, né? Não é... durante a nossa trajetória, né, de pensar esse projeto para o qual, né, eu dediquei uma parte, né, da minha energia em 2020, que era cuidar e olhar para as pessoas, né, para o bem-estar das pessoas no trabalho. Eu acho que um primeiro momento, assim, da pandemia, de repente nós fomos para casa, de repente nós levamos a universidade para casa, de repente nós ficamos com medo de andar na rua, de repente nós tivemos que arriscar nossa vida mais ainda no cuidado em saúde na linha de frente, de repente nós nos tornamos professores dos nossos filhos e filhas, vimos a nossa subsistência bastante esvaziada por um lado, né, e um trabalho hiperdemandante por outro. Então, é uma reflexão, um pouco um convite para olhar para esse inédito com o respeito ao inédito, né, sem alguns dogmas que a gente carrega e com muita pressa tenta responder às questões de um tempo que tem características muito singulares, né. Então, apesar de eu ter bastante proximidade com a Hannah Arendt, uma autora muito difícil, mas em um movimento de abstração, guardado todas as necessárias distinções aqui, né, muito importante guardar essas distinções, mas ela olhou para o totalitarismo, né, e a tentativa de compreender era interpretar aqueles fatos, relativizando o dogma científico da época, né, a maneira como isso transformou, né, a forma de viver das pessoas naquele tempo. E essa ideia de olhar para o que está acontecendo, né, sem pressa, entender esses movimentos, porque sobre o que a gente debateu, né, apressadamente nós já fomos, né, a produtividade, como é que vamos adotar ou não o modelo de trabalho híbrido, né, então, esse cuidado, assim, né, de entender o que é a nossa ação no mundo, o quanto a nossa socialização, ela está completamente transformada agora, e a gente precisa aprender como isso reverbera, né, na nossa condição humana, na nossa condição de estar uns com os outros em sociedade, que tipo de estar junto é esse agora, né, e como isso interfere no que a gente é, em como a gente se sente, em como a gente trabalha, no nosso potencial
de produção, de reprodução, de crescimento, na nossa criatividade, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e atenção, e, de fato, nós não voltaremos para a vida antes da pandemia, mas também nós precisamos entender como reorganizar o trabalho, né? Sem trabalhar o tempo inteiro, né? Porque foi um primeiro movimento, um produtivismo avassalador, né? Todo mundo estamos exauridos nesse momento, então é uma reflexão para olhar, né, para esse contexto pandêmico, com a sede de entender o inédito, né? Sabendo que nós não matamos todas as nossas sedes no sofá da nossa casa, mais experiências que possam ser mediadas aqui, né? Então, sinteticamente é isso, né? Uma abertura, assim, a todas as reflexões mais técnicas e específicas de avaliação, de psicologia positiva, os protocolos todos que seguem, né, na reflexão do livro. Acho que é isso. Respondi? Sim, eu acho que sim. Eu acho bacana, assim, trazer essa questão, porque a Carol tem esse capítulo dela, me marcou muito, assim, me trouxe uma questão ao pensar a questão da liberdade que nós temos. Então, qual liberdade a gente tem na pandemia? Então, tu toca nesse tema da liberdade, da agência, e nessa reflexão mais crítica, que de certa forma a gente tem uma liberdade de escolha. Então, quando a gente escolhe fazer, por mais como o Wagner colocou, né, nós já conseguimos, sei lá, 500 pessoas, temos 10 mil publicações e coisas na minha universidade, agora há pouco eu falei, somos uma universidade pequena, né, nós somos docentes, nós somos 360, mais ou menos, e 200 técnicos, um pouquinho mais, e nós temos 800 projetos só da pandemia, andando, acontecendo, respondendo à sociedade. Então, de fato, eu acho que a gente precisa desse movimento intenso de reflexão, né? Tem duas questões ali, Carol, no chat, eu não sei se você percebeu, se você viu, endereçadas, se tu quer comentar, mas obrigada pelo teu capítulo, por compartilhar e tornar pública essas tuas reflexões tão íntimas. Que começaram conosco numa conversa de WhatsApp, né? Aí o capítulo. São as melhores, vamos voltar ao Vinícius, são as melhores conversas, não são as melhores músicas. Olha a Garota de Ipanema. Bom, então, a primeira pergunta é da Letiane Ferreira, nossa colega de grupo, obrigada pela presença, boa noite, querida. É para o professor Wagner. Professor, em qual momento ele marcou qual momento ele marcou mais nesse período? Que experiências deram voz a esse papel tão lindo para a saúde mental? Agora eu liguei o meu microfone agora. Bom, agradeço demais a pergunta, Letiane. E tentei, agora passou um filme, assim, né, até marejei um pouco os olhos, assim, porque você se dá conta, e agora na academia é um período que a gente faz esse balanço do ano, né, as colegas estão acostumadas, assim, é um período que a gente olha para trás, né, e pensa assim, e aí, o que a gente fez esse ano, o que a gente produziu? E num desses dias eu estava em casa aqui, eu tenho o costume de, às vezes, quando eu quero ir me desconectando do trabalho, assim, um pouco, eu vou para o meu jardim aqui e mexo nas plantas, cuido delas e tal. Mas eu fui com o jardim pensando nisso. Tanto que a gente produziu esse ano. E foi um período que me marcou, assim, me emocionou bastante, porque eu acho que é um pouco isso, né? Olhar para um período tão complicado, um período tão conturbado do ponto de vista político, econômico, né? Acho que é necessário, enfim, me alongar nisso, mas a gente viu todas as questões, tudo muito difícil, a própria questão da concatenação para se ter uma orientação muito clara de como lidar, enfim, né, com essa situação. Eu acho que isso potencializou algumas questões de estresse, de incerteza. Eu acho que as famílias brasileiras passaram por momentos bem difíceis, de incerteza em relação às questões econômicas, em relação às questões
das crianças, né, com toda a questão da escolarização, né, do aprendizado nesse período, como ficaria. As crianças mesmo, a gente fez essa pesquisa, né, está rodando ainda, as crianças foram lá marcando os estressores, né, e um dos principais estressores, os mais, assim, indicados pelas crianças, foram a questão do excesso de tarefas escolares. Então, eu acho que, de novo, é uma coisa que ninguém estava preparado, né, para lidar. No fim, a gente fica naquela ansiedade de não deixar o aluno desamparado, mas, ao mesmo tempo, né, a gente, se nós, como adultos, né, ficar, às vezes, horas com tela e coisa, a gente sabe que exige todo um esforço cognitivo considerável para as crianças, isso é difícil. Então, naquele momento eu fiquei pensando, eu digo, nossa, é um momento que tem tanta gente desamparada, desalentada, própria preocupação com o emprego, né, questão financeira pegou muito, muito forte, e aí eu pude fazer esse balanço, de olha, que legal, a gente pôde dar uma contribuição, né, talvez, assim, um esforcinho, né, um grão de areia nessa praia aí de dificuldades nesse período, mas a gente conseguiu fazer a nossa parte, né? Isso me deixou assim muito tocado, porque eu sou uma pessoa que prezo muito assim pela questão da solidariedade, do olhar com o outro, né? Essa perspectiva ética de considerar o outro como alguém merecedor de cuidado, de consideração. E a Psicovida, de uma forma geral, eu acho que foi uma grande resposta nesse sentido. Então, as pessoas que já estavam, assim, cheia de aulas, cheia de atividades, né, conseguir dedicar um pouquinho do seu tempo para fazer esses produtos, em todo o cuidado, assim, para ter uma linguagem acessível, né, a gente fez toda uma estruturação na Psicovida para os produtos passarem por avaliação por juízes, né, juízes que fossem da população-alvo, né? E aí tu vê os temas, assim, desde planejamento financeiro, home office, a questão dos cuidados com crianças, a prevenção de violência, que a gente viu estourando aí, os índices de violência nas famílias. Então, eu fiquei muito emocionado, porque eu pensei, nossa, a gente pôde dar uma contribuição, desculpa, eu até fico emocionado, mas a gente pôde dar uma contribuição nesse sentido de trazer algum conforto, alívio, ou mesmo orientação, né? Então, nesse sentido, acho que a psicologia tem bastante a avançar também, né? O quanto que a gente pode, de uma forma simples, informativa, passar algumas orientações, até pensando em termos de saúde pública, né? Porque assim como a gente está falando de pandemia, as pessoas vão encarando outros estressores durante a vida, né? E o quanto que a gente pode ter um papel aí, num dos pilares que a psicologia positiva justamente é muito forte, assim, na defesa, que é a questão da promoção da saúde e na prevenção, né? Porque depois, a gente sabe, né, depois das pessoas infelizmente, passarem por estratégias, né, não muito adaptativas para lidar com os problemas, depois que vem as psicopatologias, fica tudo mais difícil, né? Então, se a gente puder antecipar, fazer esse movimento de prevenção, ele é muito importante. E eu acho que a gente pode dar uma resposta rápida, uma resposta célere. E isso também acho que foi muito importante. Então, de certa forma, a gente compensou, né, outras instâncias, né, da nossa sociedade em dar uma resposta organizada, concatenada, célere, para um problema que estava afetando a vida das pessoas. Então, nesse sentido, assim, eu tenho muito orgulho, muita gratidão por esse grupo, né? E acho que esse foi o momento, assim, né? E acho que o que nos move, né? Tem a segunda parte da pergunta, que experiência deu voz para esse papel? Acho que um pouco é essa experiência, né? Essa experiência de conexão com a sociedade, acho que um pouco pegando a fala da Carol, né? Quando você se sente conectado à sociedade, talvez a algo maior, você se sente também automaticamente implicado com isso. É algo que te faz pensar, qual é o meu papel frente a tudo isso que está acontecendo? E eu acho que, de certa forma, é isso que nos move, esse sentido de conexão e, ao mesmo tempo, esse sentido de responsabilidade em relação ao próximo. Eu acho que a força-tarefa Psicovida só foi uma expressão, né, desses valores, desse
desse ímpeto que já estava lá, né? As pessoas atuando no seu cenário, nos seus contextos, e a gente conseguiu canalizar isso para um esforço coletivo. Então, acho que é um pouco essa da minha experiência, assim, eu fico um pouco em êxtase falando, assim, porque, de certa forma, foi algo, assim, uma experiência única na minha vida, e vou poder falar isso sempre para os meus alunos, para os meus filhos, netos, enfim, que a gente conseguiu dar uma resposta positiva frente a um grande desafio, e acho que foi muito importante. Acho que é isso. Bom, eu peço licença para me manifestar. Que lindo, Wagner! Que lindo, lindo! Muito lindo o seu depoimento, tocante. Também me emocionei com a sua fala, né? E assim, eu só gostaria de ressaltar aqui, né, o quanto isso também tem de protetor e de saudável para aqueles que executam também. Não é? Porque assim, usando uma expressão leiga, né, é trocar a roda do carro com o carro andando, não é? É descobrir como fazer fazendo. Tendo que fazer, é descobrir qual a melhor resposta, tendo que dar essa resposta já para as pessoas. E mais do que isso, vivenciando as mesmas adversidades que aquele que você está querendo atender, porque a gente também estava submetido ao mesmo contexto estressor. Então, acho que você também evidencia a psicologia positiva, não é? No seu fazer. Como ela, ao se conectar com o grupo, com a comunidade, ao pensar no bem do outro, não é? Ao ser generoso, ao ser altruísta, ao ser comprometido, o quanto isso também não eleva os níveis de bem-estar, não é? E não te torna mais resiliente para poder lidar com essas adversidades que a gente está vivenciando. Então, parabéns, que lindo. Fico muito feliz de poder estar aqui e ouvir você ao vivo, né? Assim, nesse momento. Parabéns a você e a todo o grupo. Eu quero fazer coro, posso? A professora Daniela, em relação a essas palavras para o trabalho, na verdade, eu acho que o Wagner ilustra isso com o Psicovida, a Ana ilustra isso com o manual, né, com esse livro de protocolos, e acho que tem muitas outras mãozinhas aí, e o que essa pandemia, né, que eu fico pensando, o que ela trouxe de bom para mim, né, enquanto uma pesquisadora, foi de mostrar o quanto a gente tem a contribuir, né, acho que é isso, o quanto a gente pode, o quanto tem gente querendo fazer isso, tem gente boa se dedicando, e mais uma constatação que eu andei fazendo, refletindo, é mesmo de que o nosso trabalho enquanto pesquisador tem que tomar esse caminho, né, para o caminho das cartilhas, dos e-books, dessas redes que a gente faz de pesquisa, que a gente precisa mesmo, acho que marcou um jeito de fazer psicologia no Brasil. Acho que foi a consequência boa, né? Se é que se pode dizer assim. Quase bacana. Tomando, perdão, eu só ia complementar o que a Ana falou, é quase aquele conceito, né, que a gente vê do crescimento pós-trauma, né, e a gente nem não foi nem pós, né, durante uma situação traumática, a gente também conseguiu reunir forças para crescer e para encontrar essa resposta positiva. Né? E acho que uma questão que a Ana também pontua, a Ana Paula, e que tem a ver com a iniciativa que a gente está discutindo hoje, que é o livro dos protocolos, é isso, né? Acho que a gente vem de universidades, enfim, né, comunitárias, federais, que acho que tem esse espírito, né, de material acessível. A gente está ainda num país com muitas dificuldades de acesso à informação, né, muitas barreiras para o conhecimento. Então, assim, essa iniciativa da Ana, né, e da editora da Federal de Ciências da Saúde em tornar o livro totalmente gratuito, acessível, são também valores como pesquisadores, como
parte dessa sociedade que a gente também tem que levar adiante, né? Porque a gente sabe que lida num contexto ainda muito adverso em relação ao acesso à informação, né? Então, acho que esse é um ganho também, né? Espalhar um pouco mais essa cultura de ter esses materiais de livre acesso, eu acho que isso é muito importante, né, considerando o nosso contexto social. Não, super concordo, é isso mesmo. Eu só estava me lembrando aqui quando vocês estavam falando, porque eu tenho feito muitas lives, muitos webinários, em função justamente desse projeto estratégico e desse projeto de saúde. Por que ele é estratégico? Porque ele é vinculado à gestão, e a gestão tem o foco na proteção das pessoas, né? Então, por isso que a gente chama dessa forma. Então, a última vez que eu olhei, a gente estava com 322 atendimentos ativos, né? Então, pessoas que realmente precisam, e vários depoimentos de pessoas me dizendo, eu não sabia que eu precisava da psicologia, agora eu sei que eu preciso. E a gente pode fazer justamente esse movimento. E eu tenho, logo no início da pandemia, duas coisas ficaram muito aí, vou seguir a linha da Ana, né? Assim, o que me fez bem, né? Duas coisas foram que me chamaram mais atenção e que me seguraram, e que ainda me seguram. A primeira é um provérbio que diz, eu quero trazer à memória tudo que me traz esperança, né? E hoje a gente tem até menos, a gente não tem nem otimismo, porque a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não consegue nem ter uma visão de futuro. Isso é um estudo que uma aluna minha acabou de fazer, né? O Wagner estava na banca. Nem o otimismo a gente consegue hoje trazer como algo pela situação que a gente está vivendo. Então, a chance disso gerar um dano muito grande é forte. Então, trazer à memória tudo que me dá esperança é pensar que talvez não no futuro, mas no passado, ou todas aquelas coisas eu possa ainda... isso tem funcionado bastante bem para mim. Então, eu tenho trazido muito esse texto, esse provérbio nas minhas falas. E uma outra também é um texto do Bauman, que ele fala do guardião, né? Usando uma história bíblica de Caim e Abel, em que um irmão mata o outro, né? E ele diz, e quando Deus questiona Caim, mas cadê o teu irmão? Ele não diz você matou, não. Cadê o teu irmão? Né? Então, Caim responde para ele, sou eu, por acaso, guardião do meu irmão? Tipo, tô nem aí, eu sou coveiro, eu sou guardião. Não, né? Ele quis se esquivar. E a minha mãe escreveu uma poesia em cima das falas, e minha mãe está aqui também, né? Então ela tem acompanhado, em cima das falas, que chama Sou o Guardião do Meu Irmão. Então eu queria só tomar liberdade, vai ser a minha última fala, quero ler para vocês, e diz assim, Deus a Caim perguntou, onde está Abel, teu irmão? Caim, zangado, replicou, sou por acaso o guardião do meu irmão? A pergunta exige prontidão numa resposta de amor, nascida em humilde conscientização. Sim, somos todos guardiões. Sou eu guardião para acolher, para acudir, para repartir, para ações de amor, como Deus nos ama. Sou eu guardião do meu irmão, para a dor que não é minha sentir, para com o outro sorrir, pelo simples prazer da alegria dividir, de fazer-se saber sempre por perto, sempre ao alcance da mão, sempre com palavras de consolação, importando-se com sinceridade, sempre presente, mesmo ausente. A quem enviarei? Perguntou a Deus a Isaías numa visão. Eis-me aqui, sou eu a solução. Respondeu convicto em prontidão. Sou eu, sim, guardião do meu irmão. Sou eu a solução para ir. Responsáveis pelo bem coletivo, amando como amados por Deus somos. Guardar em oração, acolher, cuidar, estendendo as mãos. Repartir. Sejam bens, sejam sorrisos sem avisos, sejam lágrimas, sutilezas, sejam gentilezas. Muito mais nesse momento de pandemia. Sim. Somos todos guardiões dos nossos irmãos. Então, é uma poesia que me emociona muito, eu acho muito bonita, e que eu acho que expressa isso que a gente está colocando. Nós somos, sim, solução, né? Traz o problema que a gente tem solução, né? Mesmo que ela não esteja pronta, e somos guardiões, eu sempre falo errado, guardiões dos nossos, não, é guardiões mesmo, guardiões dos nossos irmãos, né? Somos todos uma comunidade, né? Eu acho que isso faz todo sentido.
Então, eu queria deixar isso como palavras finais, e que se tem duas coisas que me seguraram nessa pandemia, foi isso, trazer a memória, coisas que me mostram que nada é para sempre, e que vai passar, e que se a gente der as mãos juntos, a gente vai fazer o melhor possível, e lembrar que tem o outro, tem o próximo, tem um sorriso, tem o estar presente mesmo ausente, e tem esse repartir generosamente, que é o papel que a gente deve se colocar na sociedade. E agradecer a vocês todos que estão repartindo comigo esse momento. Eu estou também muito emocionada, é uma felicidade muito grande. É isso. Boa noite, muito obrigada para todos e todas presentes. Teremos uma segunda sessão, né? Nós vamos ter mais 2 pré-lançamentos, aí você está falando de cada parte, porque são 40 autores. Então, cada parte a gente vai ter representantes, né? Então, é isso, é o coletivo, né? Então, a gente ainda vai ter um segundo lançamento num programa que a gente criou na universidade que chama Respira, Não Pira. Então, a gente vai estar anunciando ali na página do Congresso, na página da BP+, enfim, escrevam para a gente vai ter muito prazer também, porque esse é um trabalho que nos dá muita honra e que estamos muito bem acompanhados. E baixem o livro, leiam os capítulos, foram todos escritos com muito afinco, com muita dedicação. Muita gente legal trabalhando nesse sentido. Então, leiam. Então é isso, obrigada a todos. Beijos. Beijo. Bom descanso. Ana, muito obrigada. Muito adorei. Pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigado, grato. Muito bom. Obrigada. Vocês são ótimos, todos. Beijos. Obrigada, gente. Beijos. Beijo.